Olá, tudo bem com você? Nós hoje vamos conversar sobre por que as estratégias de leitura são importantes. Mas antes da vinheta, eu gostaria de agradecer a você a sua inscrição no canal e que você esteja participando aqui dessa conversa. Se você gostar do vídeo, deixa um comentário, deixa uma sugestão, deixa uma dúvida e compartilha o canal nas suas redes sociais. Vamos à vinheta? Na nossa conversa anterior, eu falei que os textos não dizem tudo. Os textos têm lacunas, têm vazios de informação. E quando nós lemos, nós completamos o que falta. Para completar o que falta, nós usamos as estratégias de leitura. Por isso eu gosto de usar a imagem de um quebra-cabeça para representar a leitura. Porque quando nós lemos, nós encaixamos as peças que faltam usando diversas estratégias de leitura. No vídeo anterior, no finalzinho, eu deixei duas perguntas, como sempre, para você refletir. Numa delas, eu perguntava que estratégias você acha mais fáceis ou mais difíceis de explorar na sala de aula, ou você acha mais fácil ou mais difícil realizar enquanto você lê. Então vamos começar pensando na definição de estratégia. Se você gosta de jogar, se você joga com frequência, provavelmente você usa estratégias para vencer o adversário. Você já deve também ter ouvido falar em estratégias de venda, estratégias de marketing, estratégias de convencimento. Nós também falamos em estratégias de estudo, quando queremos aprender algum conteúdo, quando lemos ou assistimos alguma aula. Nós também falamos em estratégias de ensino, quando preparamos uma aula para explorar um conteúdo na sala de aula. Então, nós podemos dizer que estratégias são ações que nós realizamos para alcançar um propósito. Bom, e estratégias de leitura? Então, podemos dizer que estratégias de leitura são ações que nós realizamos para interagir com o texto, para compreender um texto. Mas será só isso? Vamos testar? Olha aí o primeiro exemplo. Tá, aí você vai me dizer assim, olhei, mas e agora? Faltou alguma coisa, não é? Então eu vou pedir para você olhar de novo essa mesma capa de jornal do dia 9 de setembro e identificar a informação principal, a notícia principal. Agora ficou mais fácil, você tinha um propósito, você tinha um objetivo. Ao identificar a notícia principal, você realizou uma ou mais estratégias de leitura. Se você está familiarizado com capas de jornal, você sabe que a notícia principal não fica lá no pé da página em letras pequenas. Normalmente ela aparece no alto da página com letras maiores, com maior destaque. Então, agora, nós podemos ampliar aquela definição de estratégias de leitura. Podemos dizer que são ações que nós realizamos ao interagir com um texto para alcançar determinados objetivos. Você tinha o objetivo de identificar a notícia principal, você realizou estratégias para alcançar esse objetivo. No nosso cotidiano, nós não paramos para pensar em objetivos de leitura nem em estratégias, porque nós fazemos tudo de uma forma já automática, né? Porque nós já internalizamos objetivos, já internalizamos estratégias, já conhecemos os gêneros, já sabemos como lidar com os gêneros discursivos, como esses textos se organizam, como localizar informações ou alcançar outros objetivos. Nós só nos damos conta das estratégias quando nós paramos para pensar nelas, como estamos fazendo aqui agora. Então, outro exemplo. Se você, como eu, quando vai tomar um medicamento pela primeira vez, você gosta de saber quais são as possíveis reações adversas daquele remédio, você vai olhar na bula. Se você já está familiarizado com bulas, você sabe exatamente onde localizar essa informação. Então, você vai direto ao ponto. Uma pessoa que não esteja familiarizada com bulas de remédio
vai ter que usar outras estratégias. Então agora eu faço outra pergunta para você. Estamos falando aqui de localização de informações. Você acha que você realiza as mesmas ações para localizar, para identificar a notícia principal numa capa de jornal e as reações adversas numa bula de remédio? Pensa aí um pouquinho. Bem, você deve ter dito que não, porque a localização de informações depende do gênero discursivo e do objetivo que nós temos. Vamos continuar testando? Como você faz para localizar 2 capítulos mais diretamente relacionados à multimodalidade nesse sumário de livro? Agora, como você faz para localizar a palavra house nesse dicionário bilíngue? E agora, o que você faz para encontrar o significado da palavra estratégia nesse dicionário eletrônico de língua portuguesa? Então, o que você pôde constatar? Que nós usamos procedimentos diferentes para localizar informações dependendo do gênero discursivo e do objetivo que nós temos. Então, essa é a primeira síntese que nós podemos fazer, que as estratégias de leitura se relacionam com objetivos de leitura, com gêneros discursivos e com conhecimentos prévios, com a familiaridade, por exemplo, que nós temos com esses gêneros discursivos. Além disso, as estratégias não acontecem isoladamente. Quando nós lemos, as estratégias de leitura acontecem associadas umas às outras. Eu costumo dizer que as estratégias de leitura acontecem em cadeia ou em rede. Aí você também agora talvez me pergunte, tá bom, mas quais são as estratégias de leitura? Quantas estratégias de leitura existem? E eu vou te decepcionar dizendo, não existe uma classificação exaustiva de estratégias de leitura, não existe um número limitado de estratégias de leitura. Elas variam tanto quanto podem variar os gêneros discursivos, os objetivos e os conhecimentos prévios. O que nós podemos fazer é falar de algumas estratégias de leitura mais frequentes, que é o que nós vamos fazer a seguir. Ao ler, é indispensável reconhecer o que está escrito. Vamos ver um exemplo? Olha aí na tela. Se você não sabe mandarim, você não conseguiu ler o que está escrito, porque para reconhecer ou para decodificar, nós precisamos conhecer o código linguístico. Vamos ver agora outro exemplo? Conseguiu ler? Provavelmente sim. Embora as letras estejam embaralhadas, como esse enunciado está escrito em língua portuguesa, você foi capaz de ler o que está escrito. E tem uma explicação para isso, só que eu não vou contar aqui, você vai olhar lá no site do canal. Reconhecer o que está escrito depende de nós conhecermos as letras, sabermos a ordem das letras nas palavras, a ordem das palavras nas frases, a ordem das frases em parágrafos e em textos. Quando nós lemos, nós também formulamos hipóteses antes de ler. Então, olha aí na tela essa notícia e vê que hipóteses você formula sobre o conteúdo dela a partir do título. A notícia do Jornal Extra do dia 9 de setembro. Nós também reformulamos as hipóteses à medida que vamos lendo, se percebemos que as previsões que nós fizemos antes estavam equivocadas. Nós, ao ler, também relacionamos informações. Se um texto, por exemplo, é mais difícil, a gente até volta atrás, lê novamente o que já tinha lido antes, para poder perceber as relações entre algumas informações que estavam no começo e outras que estão lá no meio ou no final do texto. Ao ler, nós também fazemos constatações, tiramos conclusões, identificamos ideias principais
identificamos o propósito do texto, reconhecemos palavras que estão usadas com sentido figurado, nós reconhecemos o humor, nós percebemos às vezes algumas segundas intenções no texto. Quando nós lemos uma narrativa, por exemplo, um conto, uma crônica, um romance, nós somos capazes de antecipar as ações dos personagens, somos capazes, inclusive, de antecipar o final da história. Então, tudo isso que eu mencionei aqui são estratégias de leitura. Nós usamos todas essas estratégias de leitura de modo rápido, sem perceber, como nós comentamos antes. Então, dá uma olhadinha nessa capa de jornal do dia 9, nessa parte que está em destaque, e procura observar as estratégias que você usa para construir sentidos, para compreender o que está aí nessa parte. Eu falo mais dessa capa de jornal lá no site do canal Saber Ler. Dá uma olhadinha aqui no link e também na descrição do vídeo. Bom, aqueles modos de ler que eu mencionei lá no vídeo 3 também são estratégias de leitura. Então, leitura detalhada, palavra por palavra, leitura seletiva com foco em algumas partes do texto, leitura global para ter uma ideia geral do texto, também são estratégias de leitura. No âmbito acadêmico, a gente também fala em leitura analítica ou leitura avaliativa, quando nós precisamos, por exemplo, ler um livro para fazer uma resenha ou ler um artigo acadêmico para dar um parecer. Quando nós lemos um texto para aprofundar o conhecimento sobre o tema daquele texto, é comum também, eu faço muito isso, não é? Imagino que você também, sublinhar partes do texto, fazer anotações na margem, circular palavras, usar cores, símbolos, asteriscos para marcar partes do texto. Então, essas também são estratégias de leitura. Depois que nós lemos os textos, se nós queremos fixar o conteúdo, é também comum nós usarmos algumas estratégias, como fazer esquema, fazer um gráfico, fazer um resumo, fazer um infográfico, fazer um fichamento. São também estratégias de leitura. Embora nós as usemos depois de ler, nós precisamos voltar ao texto, reler, para fazer o recurso que nós vamos usar para fixar o conteúdo do texto. Então, como você viu, são muitas estratégias de leitura. São várias, eu citei aqui apenas algumas. E, propositalmente, deixei para o final aquela estratégia que eu considero a principal. Eu só não, né? Os pesquisadores, autores que trabalham com leitura também acham, que é a inferência. Na verdade, nós não compreendemos um texto, nós não conseguimos compreender um texto sem inferir. Quer testar? Olha aí na tela e vê que palavra você usaria para completar a lacuna desse texto, ou desse fragmento de texto. Bem, você não adivinhou qual era a palavra. Você usou seus conhecimentos prévios e as pistas oferecidas pelo texto para inferir qual seria a palavra adequada para completar o texto. Bom, a inferência é uma estratégia tão importante que ela precisa de um vídeo só para ela. Então eu não vou me estender aqui mais sobre inferência, nós vamos conversar sobre essa estratégia futuramente. Não vai ser no próximo vídeo, porque no próximo vídeo nós vamos falar sobre gêneros discursivos. Então aguarda aí, tenha um pouquinho de paciência, que nós vamos voltar às estratégias de leitura e principalmente à inferência mais adiante. Minha filha acabou de me dizer que eu tenho que respirar para falar. A minha filha é quem faz a gravação, ela que me dirige, ela que me dá as dicas. Então eu tenho que respirar para falar. Bom, agora você deve me perguntar assim, mas o que tem a ver as estratégias de leitura com a sala de aula? Na verdade, você já sabe a resposta e nós já até comentamos aqui. Ensinar a ler, trabalhar leitura na sala de aula tem a ver com ensinar estratégias de leitura,
ou criar situações para que os estudantes possam praticar estratégias de leitura, aprender as estratégias que ele ainda não conhece, otimizar aquelas que ele já conhece, tá bom? Então agora nós podemos passar para a nossa notinha de rodapé. E, como eu tenho feito nos últimos vídeos, eu vou indicar para você um livro. Na verdade, tudo que eu falei aqui nessa conversa de hoje tem a ver com o primeiro capítulo desse livro. O título desse livro é Leituras sobre a Leitura, Passos e Espaços na Sala de Aula. É uma coletânea de artigos organizada por Carla Coscarelli, que é minha colega aqui na Faculdade de Letras, uma pessoa por quem eu tenho muita admiração e muito carinho. Esse livro foi publicado em 2013, eu comprei esse livro logo assim que ele foi publicado, tem até uma dedicatória aqui da organizadora para mim. Bom, eu recomendo para você especialmente o primeiro capítulo, que é Ler e Ensinar a Ler, que é de autoria de Carla Coscarelli e Delaine Cafiero, que é outra professora aqui da FALE da UFMG. Elas aqui vão falar sobre leitura, sobre estratégias de leitura, e eu me inspirei, me baseei nesse artigo para fazer o roteiro dessa nossa conversa de hoje, porque toda conversa que eu tenho aqui com vocês é construída a partir de um roteiro. E eu vou ler aqui um fragmento que está na página 21. O ensino de leitura passa pelo ensino de estratégias, isto é, na sala de aula, o aluno precisa vivenciar atividades que o ajudem a lidar com o seu próprio processo de leitura a fim de tirar melhor proveito dele. Então, uma boa recomendação, eu falo mais desse livro e de outros lá no canal lá no site do canal Saber Ler. E agora eu vou deixar para você duas perguntas para você refletir antes da nossa próxima conversa, que será sobre gêneros discursivos. Então, a primeira pergunta é: como você define gêneros discursivos ou gêneros textuais? Mas eu gostaria de uma definição com as suas palavras. Se possível, deixe aqui embaixo, nos comentários. A outra pergunta é: qual a importância dos gêneros discursivos ou textuais para as práticas de letramento na sala de aula? Bom, nossa conversa termina aqui, mas semana que vem tem mais. Eu espero você aqui no canal Saber Ler. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Deixe perguntas e, importante, deixe sugestões de assuntos para as nossas próximas conversas. Visite o site do canal, nós estamos também no Instagram, tá tudo aí na descrição do vídeo e até a próxima. O link está aqui embaixo e também na descrição do vídeo. Você cortou? Porque eu esqueci o que vem depois.